Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais uma semana de estudos da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança e também através da Rádio Viver, a rádio que transmite esperança, e através do nosso site oficial. Você pode acompanhar os nossos resumos através do site www.radioviveroficial.com.br e acompanhe diariamente às 7 horas da manhã e também às 19 horas através da Rádio Viver. Além, é claro, do programa Escola da Esperança, que vai ao ar toda sexta-feira, a partir das 20 horas, onde você vai estar acompanhando um resumo geral da semana da lição da Escola Sabatina, e, é claro, uma reprise toda especial no sábado pela manhã, às 7 horas, na programação da Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Repito, acesse o nosso site www.radioviveroficial.com.br. E pela graça de Deus e para a honra e glória dele, estamos iniciando mais uma semana, mais um ciclo semanal de estudos. Estamos aqui na parte introdutória de sábado, hoje, dia 21 de junho de 2025, e o título geral dessa semana é A Imagem do Fim. Vale destacar que, além dessa parte introdutória de sábado, hoje, dia 21 de junho de 2025, nós vamos estender ao longo dessa semana e até a próxima sexta-feira, dia 27 de junho de 2025. Vamos estar estudando então e fechando esse trimestre nos últimos 3 meses ou 90 dias. Estudamos a lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança e também através da Rádio Viver. E vamos fechar, pela graça de Deus, nessa semana 72 lições já estudadas, né? 72 resumos. E na próxima sexta-feira, para a honra e glória do Senhor, vamos fechar então 78 resumos. E eu tenho certeza que juntos a gente aprendeu através da lição da Escola Sabatina, tanto pelo canal Escola da Esperança, como também pela Rádio Viver. O título geral dessa semana, Imagens do Fim, querido amigo, querida amiga, querido professor, querida professora, refere-se a eventos históricos reais da Bíblia, que servem como tipos, símbolos ou paralelos proféticos de acontecimentos relacionados ao tempo do fim. Segundo o conceito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem como base a Palavra de Deus, nós entendemos que certos eventos bíblicos, como a missão de Jonas, por exemplo, que a gente vai destacar nessa semana, como também a queda de Babilônia ou a libertação do povo de Deus por Ciro, são tipológicos, ou seja, prefiguram realidades maiores no plano da salvação, especialmente os eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Essas histórias, querido amigo, ajudam o povo de Deus a compreender a verdade presente, como está destacado em 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, um termo usado para indicar as verdades bíblicas revelantes e, ao mesmo tempo, urgentes para o nosso tempo. Isso nós intitulamos a verdade presente. Assim como o povo do passado foi libertado da opressão e também do chamado ao arrependimento, o povo remanescente hoje é chamado a proclamar uma mensagem semelhante ao mundo moderno, ou seja, que tenha 3 elementos no mínimo: arrependimento, juízo e adoração ao Criador, como está destacado na Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 12, e também Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. A parte introdutória de hoje, sábado, dia 21
de junho de 2025, ela tem ali alguns estudos, ou melhor, histórias bíblicas como referência escatológica. E quais são essas histórias? Qual vão ser esses temas? A missão de Jonas em Nínive. Também nós vamos estudar nessa semana a queda de Babilônia. E também, um terceiro tema, a ascensão de Ciro, o libertador do povo de Deus. Isso, a lição da escola sabatina ressalta no parágrafo 1 da parte introdutória de sábado. Já no parágrafo 2, essas histórias, querido professor, querida professora, elas têm, podemos dizer assim, significados para todas as gerações. Assim como naquela época, na nossa geração também, obviamente circunstâncias e situações diferentes, tem ali a sua importância especial para os que vivem antes da volta de Cristo. E essas histórias, meu caro ouvinte que está nos acompanhando também pela Rádio Viver, essas histórias elas nos ensinam ou vão nos ensinar nessa semana a verdade presente. E isso vai nos ajudar na compreensão profética dos últimos dias, como está destacado no segundo parágrafo da lição da Escola Sabatina de hoje, sábado. A lição da Escola Sabatina de hoje, ela nos orienta para que nós não venhamos a analisar detalhes excessivamente. Por quê? Para que nós possamos evitar especulações proféticas contrárias à palavra de Deus. Quando a gente analisa as parábolas de Jesus, e a gente estuda exatamente como deve estudar, no foco histórico e também profético, nós devemos extrair dali as ideias centrais, mas também os princípios espirituais. Ou seja, a ênfase está nos contornos gerais das histórias, que, por sua vez, revelam lições importantes para os últimos dias. Agora, antes de encaminhar o final desse resumo de hoje, eu quero destacar para vocês um personagem que nós vamos analisar ao longo dessa semana também, que é Jonas. Quem foi Jonas? Jonas ele foi um profeta hebreu chamado por Deus para pregar e ter uma pauta muito específica para aquela época que também se conecta nos nossos dias, que é o arrependimento. Naquele contexto, Jonas deveria, através desse chamado, ir à cidade chamada Nínive. Essa cidade, ela era a capital do Império Assírio. E ele, Jonas, ele é um personagem real, literal, mas também histórico e também simbólico, porque a sua vida e também a sua missão, ela tem dupla aplicação. E por quê? Porque a sua vida e missão, ela se conecta naquela época, mas também ela se conecta no âmbito profético escatológico. Por quê? O símbolo da missão da igreja remanescente dos últimos dias é exatamente um formato que foi nos dias de Jonas. Ainda no breve comentário sobre Jonas, além dele ter sido chamado, ele também recebeu ali determinadas orientações de Deus como que ele fosse cumprir esse chamado. Ele deveria advertir o povo, que era um povo ímpio e também pagão. E a missão de Jonas, para finalizar, prefigura o chamado profético da igreja remanescente a anunciar mensagens de advertência ao mundo rebelde, assim como era naquele contexto do profeta Jonas. Como diz lá em Jonas, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 9, Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e também a terra. Aqui eu posso ressaltar e reforçar que Jonas ele reconhecia
a soberania do Criador do céu e também da terra e também do mar. E essa linguagem, querido amigo, querida amiga, ela, de certa forma, ela ecoa a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Por quê? Ele proclama aos habitantes da terra a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui a gente identifica a identidade de Jonas como servo do Criador e, ao mesmo tempo, refletindo a missão do povo remanescente no tempo do fim, ou seja, dar testemunho do verdadeiro Deus em meio ao caos espiritual da nossa geração. Então, querido professor, querida professora, o que nós vamos estudar nessa semana? Vamos estudar então a missão de Jonas, a queda de Babilônia e a ascensão de Ciro, eventos que, de certa forma, eles possuem paralelos proféticos com os acontecimentos nos últimos dias e também, ao mesmo tempo, eu reitero, ensinam a verdade presente para o nosso tempo. Eu quero destacar aqui algumas lições importantes. A primeira é que Deus ele continua usando a história, assim como a de Jonas, para ensinar o seu povo na nossa geração. A Bíblia possui figuras proféticas que apontam para o fim dos tempos. Uma outra lição que eu quero destacar é que a missão da igreja hoje é semelhante à de Jonas. E qual era então a missão de Jonas? E é, de certa forma, a nossa também, levar uma mensagem urgente ao mundo. E qual é essa mensagem de hoje? Qual é a nossa verdade presente? É a mensagem da volta de Jesus. Uma outra lição é que devemos, então, evitar especulações e focar nas lições centrais e espirituais. Por que eu trago isso à tona novamente? Porque muitas vezes existem muitas especulações, como por exemplo a volta de Jesus, o fim do mundo, né, como muitos intitulam através de filmes e seriados. Porém, nós temos que extrair não só lições centrais, e essa centralização deve estar em Cristo, que é a revelação das profecias, mas também nós tirarmos lições espirituais. Se nós não tirarmos, então, esses elementos, é apenas especulações. E uma última lição é que a adoração ao Criador é o teste final da fidelidade humana nos últimos dias. Como diz Ellen White, inspirada por Deus, no livro Obreiros Evangélicos, na página 302, ela diz, inspirada por Deus, que não devemos tornar as profecias complicadas nem especulativas. A obra do povo de Deus é proclamar a verdade em sua simplicidade com o poder do Espírito Santo. Então esse foi o resumo de hoje, sábado, dia 21 de junho de 2025. Analisamos aqui o título geral da semana, que é a imagem do fim. Analisamos também vários aspectos dessa parte introdutória de sábado e fica o convite para que você possa nos acompanhar no resumo de amanhã, domingo, através do canal Escola da Esperança e também através da Rádio Viver, a rádio que transmite a esperança. Acesse o nosso site www.radioviveroficial.com.br.